Bom, capítulo 7 da bicorporeidade da transfiguração. Bicorporeidade, separação do corpo físico do corpo astral. Então, a gente tem dois corpos, o físico e o espiritual, que estão atuando separadamente, em locais diferentes e ao mesmo tempo. Então, esse nome bi vem de dois e corporeidade vem de corpo. Ele admite que são dois corpos. Então, um vai ser físico, o outro vai ser espiritual. A bicorporeidade é quando a alma, em desdobramento, adquire visibilidade para as pessoas comuns, em alguns casos, tangibilidade. Se durante sua aparição em outros lugares que não aquele em que se encontra o corpo físico, o corpo fluídico ou perispírito da pessoa desdobrada adquire tangibilidade e aparência do corpo material, o fenômeno passa a denominar-se bicorporeidade. É o espírito de uma pessoa viva materializada. Neste caso, temos dois lugares de manifestação, um com o corpo físico e o outro com o perispírito materializado. Oportuna observação de Kardec de que dos dois corpos, com que o indivíduo se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem vida orgânica e o segundo vida da alma. Um amigo e vizinho do pai de Antônio de Pádua matou por inimizade certo moço de importante família e escondeu o cadáver no quintal da casa de Martim de Bulhões. Foi o pai de Antônio envolvido no processo e condenado à morte, como sendo cúmplice juntamente com os autores do crime. Antônio pregava em Pádua quando foi mediunicamente ciente do ocorrido, isto é, de que o pai ia ser decapitado. Antônio cessou de falar, seu corpo arrimando-se no púlpito imobilizado, dando a impressão de estar dormindo. Apareceu em Lisboa, no adro da Sé, onde tivera sepultura o assassinado. E aí deteve o cortejo da justiça. Esse é um caso clássico que Kardec traz nessa questão da bicorporeidade, né, onde Santo Antônio de Pádua foi depois canonizado, santificado por ter esse fenômeno. Naquela época a igreja não entendia isso, achava que uma pessoa que podia fazer projeção astral era um santo. Na época de Kardec, essas questões de bicorporeidade, elas não tinham o mesmo entendimento que tem hoje. Então ele descreveu muito bem o fenômeno, porém a gente vai acrescentar algumas coisas mais atuais. Além desse caso clássico de Antônio de Pádua, de Santo Antônio, a gente tem aqui no Brasil também o nosso ilustre Eurípides Barçanufo, né? Que certa vez ele estava dando aula lá e chegou um rapaz muito apavorado porque a esposa estava tendo um parto muito complicado, que ela podia morrer, e esse rapaz morava numa distância muito grande lá do local onde eles estavam, era um dia de chuva, muito difícil de chegar, e aí o Eurípides Barçanufo entrou em êxtase, e ele se desdobrou, foi lá, fez o parto, fez tudo que tinha que fazer e voltou. E o rapaz desesperado chamando ele para ir lá, para acompanhar, para ajudar a esposa, ele falou, não, pode ir embora, tá tudo bem. O rapaz não entendeu, falou, mas como assim? Você não saiu daqui? Eu estava do seu lado o tempo todo. Mas depois de muita insistência, ele voltou para casa, chegou lá, o pessoal deu a notícia para ele que o Eurípides tinha tido lá, tinha ajudado a família e tudo mais. Então, esse é um caso famoso aqui no Brasil do Eurípides, e não é o único, ele fazia isso com alguma frequência. Os alunos dizem que ele entrava em catalepsia durante as aulas, e nesse momento ele estava se desdobrando e indo para outros locais.
Existe também um registro na Bíblia sobre esses casos também de bicorporeidade, que é o caso de Filipe. Então, Filipe, que era um dos discípulos de Jesus, certa vez ele estava com o pessoal em Jerusalém, que isso é narrado na Bíblia, lá em Atos 8. Se vocês quiserem, vocês vão ver lá. E aí ele saiu e um espírito chamou ele para ir em certo lugar. Ele chegando lá tinha um eunuco. Esse eunuco estava lendo as palavras de Jesus, mas não entendia nada. Ele perguntou se aquele eunuco sabia, ele falou que não. Aí o eunuco pediu para ele para ser batizado, ele fez o batismo. E aí embaixo tem o final do Atos, né, que é o 39:40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades. Então, ele desapareceu da frente desse eunuco e ele apareceu em Azoto, que era mais ou menos 80 quilômetros de distância de onde ele estava com esse eunuco. Então, esse é um registro bíblico dessa questão da bicorporeidade. Bom, o corpo físico fica transitoriamente inerte durante o fenômeno, mantido em vida vegetativa pelos tênues fios energéticos que formam o cordão fluídico ou cordão de prata. Fim do fenômeno, o perispírito retorna para o seu corpo adormecido e desperta normalmente. Hoje a gente conhece muito esse fenômeno como sendo projeção astral. Só que tem uma pequena diferença da projeção astral que a gente vai ver logo logo. Bilocação é o fenômeno anímico, ou seja, da alma, que consiste na manifestação de um espírito encarnado em estado de emancipação. Desdobramento, projeção astral ou viagem astral, em lugar diferente daquele em que se encontra seu corpo. Bom, então, fazendo um resumo, a bicorporeidade é quando a alma, em desdobramento, adquire visibilidade e até tangibilidade para algumas pessoas. Ou seja, o médium faz uma projeção astral, o corpo astral dele se manifesta em outra localidade e aquele corpo astral dele pode ser visto por pessoas encarnadas. Em alguns casos, pode ser tocado. A bilocação é a mesma coisa, só que esse corpo astral não vai ser visto por pessoas que não tenham clarividência. Somente quem tem clarividência ou outras pessoas que também estejam em desdobramento astral que vai conseguir ver, então, esse corpo astral dele. Então, a diferença de bicorporeidade com bilocação são as pessoas que vão ver. Uma, no primeiro caso, não precisa ser vidente, e no segundo caso, precisa ser vidente ou está projetado também. Transfiguração. Bom, o primeiro a tratar os fenômenos de transfiguração foi Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 6, 122. Kardec explica que a transfiguração consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Essas mudanças podem ser mais ou menos completas, segundo o estudo de casos feitos por Ernesto Bonzano, que publicou o livro Fenômenos da Transfiguração, traduzido em 1940. As modificações na aparência do corpo físico do médium podem ser alterações dos traços fisionômicos, alteração de voz, alteração de peso, alterar a altura, esconder partes do corpo. Existem muitos livros, inclusive eu acho que talvez os mais completos são alguns pesquisadores russos nessa área de transfiguração.
Então, não sei por que exatamente, mas na Rússia é onde se tem as melhores pesquisas desse fenômeno. Esse, então, é o Ernesto Bonzando, né, que dedicou vasta pesquisa do estudo da mediunidade exatamente aos efeitos da transfiguração. E esse estudo dele foi feito com base num grupo de médios de países da América e da Europa, quer dizer, um grupo bem vasto. Então, a transfiguração ela consiste na mudança do aspecto do corpo, que significa imprimir em sua matéria semelhanças de fisionomia, expressão, olhar até mesmo timbre de voz, que varia de acordo com o grau moral do espírito e do médium. Aí a gente tem um relato que tá nesse livro dele, onde ele conta o caso lá, que depois de 10 minutos de uma conversação de ordem geral, o médium deu sinais de passar ao estado de transe, e com isso assistimos a um fenômeno extraordinário. No espaço de 3 a 4 minutos, seu rosto se transformou a tal ponto que, se não houvesse assistido por inteiro ao processo de transfiguração observado, de plena luz, não teria mais reconhecido aquele indivíduo. E aí vai tratando tudo que eles viram durante essa transfiguração do médium, durante essa reunião mediúnica. Nesse slide a gente coloca 2 exemplos de transfiguração. No slide do lado esquerdo a gente tem aí uma cerimônia de Umbanda, né, onde a gente tem a incorporação de uma mãe velha. Então, a médium que está recebendo essa incorporação, ela se transfigura, a postura dela, a fisionomia, o jeito, os traços, a voz, fica totalmente transfigurado. Do lado direito, a gente tem aí o Divaldo Franco fazendo uma canalização do médico Bezerra de Menezes, onde ele assume as expressões físicas do Bezerra de Menezes. Então, ele assume a voz, o timbre vocal, as feições. Então, esse é um exemplo de transfiguração, de incorporação de vírus incorporando espíritos. Depois a gente tem outro tipo de transfiguração que não está na literatura de Kardec, pelo menos ele não trata diretamente desse assunto, mas a gente conhece bastante desse tema, que é a transfiguração de espíritos. Zoantropia. A palavra zoantropia, ela tem origem no latim, né, de zoo de animal, anthropos de homem. É um fenômeno em que espíritos desencarnados, devotados ao mal, se tornam visíveis aos homens sob formas de animais, demonstrando assim sua degradação, tanto moral quanto espiritual. Esse processo de transformação também pode se dar através de uma metamorfose perispírita. A gente sabe que o perispírito é superfluido, né? Processado através de uma indução hipnótica. Essa indução hipnótica, geralmente, ela é feita por magos negros ou por espíritos trevosos que têm um domínio muito grande sobre aquele espírito que está sendo coagido. 2 das espécies mais comuns de zoantropia é a licantropia, que é o espírito em forma de lobo. Muitos deles foram conhecidos no passado como lobisomens.
Então, a questão do lobisomem, ela é um fato, é verídico. Não é como nos filmes, obviamente. Os filmes, eles são bastante figurativos, mas ele é fato. E a sinantropia, que é a metamorfose em forma de cachorro. Além dessas duas formas, que são as duas mais comuns, a gente tem várias outras: morcegos, aves, cobras, dragões, suínos, cabras, vários outros. A Divina Comédia, que é um livro clássico bastante conhecido, que foi escrito em 1490 por Dante Alighieri, ele já tinha, numa das passagens de Dante, Dante era um médium, ele era um médium que se desdobrava à noite, se projetava, e ele foi levado nos umbrais, em vários níveis do umbral. Em cada nível do umbral existe uma sintonia, existe uma certa realidade, e ele vai descendo essas camadas, né, da mais alta até a mais baixa camada do umbral, e ele vai descrevendo todos os tipos de seres que ele encontra pelo caminho. Aí depois que ele escreve esse romance é ilustrado de acordo com as orientações dele no livro, e tem uma das camadas onde ele relata pessoas em forma de animais. Isso já em 1490. A gente tem muita literatura com relação a isso. Eu estou trazendo aí um recorte do livro Libertação, do André Luiz. Então, lá no livro, nesse pequeno trecho, ele está falando o seguinte: narra a visita de André Luiz e Gudo a um edifício onde ocorria julgamentos, no qual a função dos juízes era de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Um deles foi de uma mulher, diante dos juízes. Confessou que matou 4 filhinhos inocentes e tenros e combinou o assassinato do próprio marido, entregando-se depois às bebidas de prazer, mas nunca pôde fugir da própria consciência. O juiz, então, fixou sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar e disse que a sentença foi lavrada por ela mesma e que ela não passava de uma loba. À medida que a afirmação era repetida, a mulher, profundamente influenciável, passou a se modificar, chegando ao resultado final da licantropia. André Luiz constatou naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispíritico. Segundo explicações espirituais, ela não passaria por uma humilhação se não a merecesse. No entanto, a renovação mental depende única e exclusivamente dela. Deus mantém a senda detentora para todos os seus filhos. Essa imagem aí que vocês já devem ter visto na internet, até algumas reportagens que passam algumas vezes na televisão também, são pessoas que, por iniciativa própria, passaram por profundas transformações no corpo físico, fazendo diversas cirurgias, tatuagens e outras técnicas para ficarem parecidas com animais. Tem uma mulher aí que está aí com cara de gato, outro com cara de lagarto. O que é isso daí? Isso daí se chama subjugação, que a gente vai ver lá na frente. É quando um obsessor ele tem um domínio tão grande sobre a mente daquele espírito encarnado que ele faz com que aquele espírito faça tudo que ele quer, por mais ridículo que seja a coisa. Então, provavelmente, esses
Essas pessoas, elas têm um obsessor subjugador com elas, que faz com que elas procurem esse tipo de metamorfose, fazer com que elas adquiram formato de animais durante a encarnação. Também no livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, ele traz alguns exemplos. Ao caso de um médium que se apresentou incorporado de um espírito que não conseguia dizer nenhuma palavra e como estava totalmente animalizado, somente sabia rosnar e queria morder o orientador. Mantinha as mãos fechadas como patas. O grupo conversou com ele tentando convencê-lo de que era um ser humano e não um animal. Após muitas preces comovidas e passes, ele começou a ficar mais calmo e pareceu ter readquirido sua forma humana, pois passou a conferir seus braços, pés, mãos e etc. Só a gente, voltando um pouco na questão dos dois trechos passados aí, quando a gente faz trabalhos dentro dos centros, que a gente encontra um espírito que está nessa situação animalizada, a gente aplica passes, energias anímicas nele, e precisa de um trabalho muito grande dos mentores e da gente tentando desfazer essa hipnose mental que ele sofreu e transfigurando esse corpo dele até que volte a ser um corpo humano novamente. Na apometria, a gente encontra muitos casos assim, e aí com pulsos magnéticos e com a orientação dos mentores que ficam ao lado desses espíritos, é mais rápido do que numa sessão kardecista, que às vezes leva 2, 3 ou até mais sessões para você converter esses formatos. Bom, a gente vai voltar um pouquinho na egrégora, que algumas pessoas perguntaram. Então, egrégora, né, que vem do grego, velar, vigiar, é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma das energias coletivas, mentais e emocionais, fruto da congregação de 2 ou mais pessoas. Então, essa é a definição técnica. Uma definição mais ampla, a gente pode dizer que a egrégora é a aglutinação de energia de frequência específica que aumenta com o tamanho do grupo e a quantidade de vezes em que é acessada. Tanto sofre quanto cria influência em pessoas e ambientes. E também ela é atemporal. O que significa isso? Significa que quanto mais pessoas vertendo pensamentos e energias para uma determinada condição, maior vai ficando aquela egrégora, ela vai acumulando energia, vai aumentando de tamanho e de força. E uma egrégora, até que ela seja desfeita, ela pode durar séculos. Então, vamos supor, uma egrégora criada durante as guerras da Inquisição. Se ela não for tratada, ela pode existir até hoje ali no Oriente Médio, pode estar lá cobrindo aquela região até hoje. A egrégora, então, ela é formada dos pensamentos e sentimentos de um grupo de pessoas. A somatória dessas emanações de consciências forma uma atmosfera de influência que irá determinar principalmente o poder dessa egrégora e o número de pessoas e a intensidade do sentimento. Dessa forma, a egrégora formada pode ser negativa ou positiva. O importante é a gente saber que, como se trata de emoções, pensamentos, essa energia pode ter as duas polaridades. Então, muitas pessoas com pensamentos de ódio criam uma egrégora negativa. E muitas pessoas com pensamentos de caridade criam uma egrégora positiva. Bom, isso depende das pessoas que estão criando e sustentando essa egrégora. É a medida das vibrações. Por exemplo, se você está num local que 9 pessoas estão vibrando sentimentos negativos e apenas uma vibrando sentimentos elevados,
a egrégora formada será predominantemente negativa. Eu fiz uma separação aí de tipos de egrégoras possíveis. Óbvio que a gente não colocou todas aí, mas a ideia é simplesmente mostrar qual que é o conceito. Então, vocês podem até acrescentar outras a essa lista depois, se vocês quiserem. Então, o primeiro tipo de egrégora, egrégora de oração. Pessoas com pensamento em prol de um indivíduo ou de uma coletividade. Exemplo, pedir pela cura de um amigo, pedir por vítimas de um terremoto, vibrações coletivas por um propósito, por exemplo, vibrações pelo planeta, né, aquelas pedindo cura de amigo, a gente já fez algumas aqui no grupo, né, com pessoas que precisavam. Então, isso cria um grande vórtice de energia, acumulando todas as intenções, e esse grande vórtice de energia com todas essas intenções, que tem um propósito específico e definido, ele vai até o local onde foi proposto. Então, por exemplo, se era a cura de uma pessoa, a recuperação dela, então toda aquela energia vai trabalhar em prol daquela pessoa. Sentimentos, né, pessoas com sentimentos em relação a pessoa ou acontecimento. Aí eu coloco o exemplo aí também, né, querer que um estrupador que aparece no Jornal Nacional seja linchado. Então, o que acontece? Né, a gente tem gente no país inteiro assistindo o Jornal Nacional, aparece lá um rapaz que estuprou uma criança de 3 anos de idade, e aí eles fazem toda aquela ênfase no quanto que aquilo é triste, o quanto que aquilo é uma aberração, e aí todas as pessoas que estão assistindo o jornal naquela hora começam a desenvolver um sentimento de ódio por aquele rapaz, e começa a desenvolver um pensamento, e todas elas se conectam ao mesmo tempo, apesar de estar em locais diferentes, nessa sintonia, desejando que aquele rapaz seja, por exemplo, linchado. Então, apesar dessas pessoas estarem em locais diferentes, como elas estão cultuando sentimentos idênticos por uma pessoa idêntica, por um motivo idêntico, aquilo cria também uma egrégora negativa muito grande. Querer que os muçulmanos sejam exterminados. Então, existem alguns países que não gostam de muçulmanos, então muitas pessoas, através de publicação de mídia, que falam que os muçulmanos são homem-bombas, etc. e tal, começa a criar uma certa antipatia contra eles. Então, essa antipatia coletiva, que a gente chama também de psicologia coletiva, sintonia, cria também uma egrégora. Egrégora religiosa, pessoas que ressoam a mesma fé e acreditam nos mesmos dogmas. Também cria uma egrégora religiosa. Então, por exemplo, católicos que acreditam em céu e inferno de uma forma bem diferente dos evangélicos. Então, a forma de ressoar os sentimentos de fé dos católicos, ela vibra diferentemente da forma de ressoar esse mesmo sentimento pelos evangélicos, pelos muçulmanos, pelos budistas. Então, isso também cria egrégoras específicas. Então, você tem egrégoras católicas, egrégoras evangélicas, egrégoras muçulmanas. Rebanho, egrégora de rebanho, grupamento de pessoas com ressonância de pensamento pelo local e evento de qual participam. Como que funciona isso? Então, vamos imaginar que vocês estão numa passeata e essa passeata está contra o aborto, todo mundo gritando contra o aborto. Vamos acabar com as pessoas que são a favor do aborto, etc. Isso cria uma energia muito grande, né, naquele grupo, naquela aglomeração de pessoas. Uma pessoa que talvez esteja com sentimento neutro, e ela entra no meio daquele grupo, ela começa a ser influenciada por aquela energia e por aqueles pensamentos que estão sendo emanados ali, e dentro de pouco tempo ela começa a emanar e a pensar da mesma forma que o grupo, por isso que é uma egrégora de rebanho. E aí a gente tem, por exemplo, no bar também, você vai no bar, você pensa, eu vou lá só para fazer companhia e tudo, chega lá um monte de gente bebendo, fazendo a farra, daqui a pouco você bebe um copo também, bebe outro copo. Um velório, né? Você chega lá, você está bem, de repente começa aquele monte de gente ficar triste, chorar, e aí você começa a dar aquela engasgada na garganta,
aquela tristeza, porque você também está naquela egrégora coletiva de rebanho. Locais conhecidos, né, com algum simbolismo, também carregam egrégoras. Por exemplo, o túmulo do Elvis Presley, ele tem as pessoas, aqueles fãs que vão lá até hoje, eles vão emanando energia ali, pensando nele, né, naquela idolatria que eles têm por ele, e aquele local onde é o túmulo dele fica também, cria-se um egrégora que as pessoas que forem lá, que não gostam tanto dele, começam a ter algum tipo de sentimento. O monumento do 11 de setembro, o Vaticano, motéis, crianças egrégoras, objeto, símbolos criados por crença popular. A gente, por exemplo, tem o crucifixo, espelho quebrado. Então, existe uma crença tão antiga sobre cada objeto, esse tipo de objeto. Então, por exemplo, quando alguém vê um espelho quebrado, fala assim, vai dar azar, a pessoa que quebrou vai ter azar. Então, já é um pensamento automático. Então, isso gera energia. A gente já falou dos talismãs, que o talismã não tem poder até que você dê poder a ele. Então, esses objetos, eles vão recebendo esse poder mental ao longo de muitos anos através da crença popular e cria egrégoras de objetos, entidades, energias criadas por seres extrafísicos. Então, a gente tem as egrégoras dos mestres ascensos, egrégora da equipe de Bezerras de Menezes, egrégora dos magos negros, que também são energias que classificam esses tipos de seres. Então, os mestres ascensos vai ter uma egrégora que vai te fazer se sentir muito bem. Bezerra de Menezes, uma egrégora de cura. Os magos negros, uma egrégora negativa. Então, elas podem ser positivas, boas ou não. Por fim, mais uma mensagem do nosso amigo Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aí o slide mais esperado do dia, que é do nosso amigo Joinha.